Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início ao nosso conteúdo da PC2. Vamos trabalhar um pouquinho a respeito com os conceitos sobre os átomos, como fazer os cálculos a respeito dos átomos. Bom, primeiro de tudo a gente precisa recordar que no bimestre passado a gente identificou que todo átomo ele é composto por uma carga de prótons positiva, elétrons negativa e nêutrons carga neutra, certo? Por isso, acabou-se que internacionalmente conveniou-se por colocar na tabela periódica dados para que fosse possível qualquer pessoa no mundo identificar as características de qualquer elemento químico. Então, por isso, optou-se por colocar sempre o X, o elemento químico, no meio, em que embaixo sempre nós vamos ter o Z, que vai representar o número atômico, e em cima sempre o A, pode ser tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Sempre o A vai representar o nosso número de massa. E o X aqui ele vai sempre ser o símbolo do elemento químico, ok? Portanto, se todos os átomos são compostos por prótons, que recebem o símbolo de P, elétrons, que recebem o símbolo de e nêutrons, que recebem o símbolo de N. Vale fazer, então, uma identificação de valores em cima disso, em que P é igual a Z. O que isso significa? O número de prótons é igual ao número atômico. Outra forma também de fazer uma análise. P é igual a Z, que é igual a E. Portanto, o número de prótons é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. Outro cálculo. A é igual a P mais N. O que isso significa? O número de massa é igual à soma do número de prótons mais o número de nêutrons. O número de nêutrons é igual a menos E, ou seja, o N representa o número de nêutrons. O A representa o número de massa, menos o número atômico. Outro cálculo, A igual a Z mais N, em que A é o número de massa, Z é o número atômico e N é o número de nêutrons. Com isso, a gente consegue fazer várias análises em cima dos valores expressos na tabela periódica. Vou dar alguns exemplos para vocês. Bom, vamos lá, no primeiro exemplo. Bom, exemplo 1. Quando se diz que o átomo sódio, com símbolo atômico na tabela periódica Na, tem número atômicos 11, portanto o seu Z é igual a 11, isso quer dizer que no núcleo dele existirão, como número atômico 11 prótons, portanto P igual a 11 também, por conta de P igual a Z. E, consequentemente, existem 11 elétrons, porque P é igual a Z mais E, que é igual a E também. Então, vamos continuar nossa análise. O átomo de sódio tem 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons. Agora, a gente vai querer descobrir um pouquinho a respeito do número de massa. O número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. O número de massa é igual a 11, que é o número atômico dele, mais 12, que é o número de nêutrons. Portanto, o número de massa do sódio é igual a 23. Segundo exemplo, selênio, em que eu consigo ver que em cima a gente sempre vai ter o número de massa, 119, e embaixo 50 é o número atômico, portanto, número de prótons. Prótons é igual ao número atômico, que é igual a 50. Número de elétrons. O número de prótons é igual ao número de elétrons, portanto 50 também. Número de nêutrons. Número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico. Nêutrons é igual a 119, que é o número da massa, menos 50, que é o número atômico. O número de nêutrons é igual a 69. Para tirar a prova real, a gente faz então o cálculo. O número de massa é igual a prótons mais nêutrons. O número de massa é igual a 50 mais 69 nêutrons. O número de massa 119. Terceiro exemplo, cálcio, em que nós temos o número de massa 40 e número atômico 20. Portanto, o número atômico dele Z é igual a 20. Número de prótons. O número de prótons é igual ao número atômico, portanto 20 também. O número de elétrons é o número de prótons, que é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons, portanto 20 também. E o número de nêutrons é o número de nêutrons é o número de massa menos o número
atômico. Portanto, número de nêutrons igual a 40 menos 20. Número de nêutrons igual a 20. Número de massa, para a gente tirar a prova real. Número de massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Número de massa igual a 20 é o número de prótons, mais 20 é o número de nêutrons. Número de massa igual a 40. Esta é a importância para que vocês consigam compreender a importância de entender os elementos químicos na tabela periódica.